Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, não sabemos que hora você vai acompanhar essa conversa com o Evangelho, mas independente do horário, quero ressaltar a alegria de estarmos juntos mais uma semana conversando com o Evangelho, né? Um beijo no coração de todos e todas e todes, e principalmente do pessoal do Ateliê 15, né? Que está sempre com a gente aí. Obrigado pela companhia, pela parceria, muito bom estarmos juntos e juntas. Esta semana a nossa conversa é com a convidada nova. Seja bem-vinda à nossa roda de conversa, nossa companheira também, irmã Leila Janaína. Darlan, meu querido. Então, um bom dia para você, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, então, que nos acompanham e rezam conosco a partir, né, desse dia, desse texto bíblico tão bonito que vem nos questionar e muito. Então, uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. Que maravilha, seja muito bem-vinda, irmã. Então, sem mais delongas, né? Porque o nosso tempo é curtinho, neste 22º domingo comum do ano, estamos rezando o ano C. O evangelho lido nas comunidades é Lucas, capítulo 14, o versículo 1 e dos versículos 7 ao 14. E Lucas conta que no caminho para Jerusalém, ou seja, no caminho para a Páscoa, Jesus aceita o convite de um fariseu amigo para participar da refeição do sábado em sua casa. Nessa refeição, Jesus tem três falas sobre o sentido do sábado, ou seja, sobre o sentido da religião. E aí, irmã, para tentar nos atualizar, nos contextualizar nesse evangelho, né? O que é que você pode nos dizer para nos ajudar a compreender melhor as palavras de Jesus que é dita nesse evangelho de hoje? Então, meu querido, realmente para compreender, né, essas palavras que Jesus hoje nos pronunciam, e você já trouxe muito bem que Jesus está a caminho, né, de Jerusalém. Então é importante realmente relembrar esse percurso que ele, juntamente com seus seguidores, seguidoras, está fazendo para Jerusalém, né? É um percurso iniciado, se a gente, né, faz memória, lá no capítulo 9 ainda, quando ele toma a firme decisão de seguir para Jerusalém. E nesse percurso, então, Darlan, ele vai ser um percurso como um caminho de ensinamento profundo, né, aos discípulos, discípulas, sobre o que significa se fazer discípulo e discípula. Ou seja, como se deve reagir diante das situações desafiantes da vida e da missão, que a gente sabe que são muitas as situações desafiantes, como a gente não se deixar levar pelas ilusões da riqueza, da grandiosidade, pelas facilidades. Então, Jesus vai, nesse caminho, vai ajudando e ensinando a gente a perceber como ser discípulo e discípula dele. E é nesse contexto, então, de caminhada da Galileia para Jerusalém, numa sessão que a gente pode chamar de uma sessão de banquete, porque esse texto, né, a gente, como o Marcelo e você, como você bem trouxe, ele traz essa questão da refeição, do banquete. Então, desde o início do capítulo 14, né, que até aí os versículos 24, finalizando mesmo, vai sempre trazer menção a um banquete, a um convite, né, a festa. E aí Jesus, então, ele vai viver mais exatamente essa experiência de ser convidado para comer na casa de um fariseu uma vez mais, né? Ele já foi outras vezes, a gente lembra, convidado para comer na casa de algum fariseu. E hoje, nesse momento, também ele vai ser convidado para entrar na casa desse fariseu e cear, comer juntos. Né? E aí, só para ajudar a gente a relembrar, né, o texto um pouquinho do que vem antes, eu sei que todo mundo que está aqui já rezou, ou vai rezar, está rezando conosco a partir desse texto, mas lembrar um pouquinho o que nos diz o versículo do 1 ao 6, né? Que é essa entrada de Jesus na casa do fariseu. O dia é um sábado, isso é importante a gente ir guardando, né? É sábado. Tem muitas outras pessoas, fariseus, que também estão ali olhando assim, meio suspeita para Jesus. E também tem uma pessoa enferma, né? Um hidrópico, e que se está ali diante de Jesus. E a gente sabe que o sábado, né? Um sábado é importante esse dia,
que ele é considerado o dia do repouso sagrado. Então, é uma série de proibição do que se não se pode fazer nesse dia. E entre essas proibições está aí, né, o curar, ser curado. E mais interessante, Darlan, que Jesus, né, em seu ser, em seu proceder, ele não vai impor limites ao cuidado da vida, principalmente da vida dos mais marginalizados e sofridos. Ele vai sim curar essa pessoa, mas antes, o que eu acho bonito na atitude de Jesus é que ele dá a oportunidade para que aqueles presentes reflitam um pouco sobre o que realmente importa. E antes de curar, então ele pergunta, é lícito ou não curar em dia de sábado? Aí vai dar a oportunidade de cada um refletir sobre a vida, né? E aquelas pessoas ficam em silêncio. Jesus, então, cura, né? Mas a pessoa vai embora e ele também, nesse curar, ele vai desvelar as atitudes pouco coerentes daqueles personagens, daquelas pessoas que perseguiam ele. A gente sempre lembra, vai ser muitas perseguições, porque Jesus faz curas, Jesus cuida no sábado. E aí Jesus também vai desvelar esse jeito não tão coerente dele, quando ele diz, qual de vós, se o seu filho ou um boi cair no poço, não retire imediatamente, mesmo em dia de sábado? Então, essa prescrição legal que tem, religiosas, que elas não se sobressaiam, né, sobre o bem, sobre o que devemos praticar em favor da humanidade do planeta. Então, sejamos realmente coerentes com a fé que professamos, a fé em Jesus de Nazaré, o Cristo. Então, essa é a questão, né? Você traz aí, o sábado é importante, mas a vida é muito mais importante do que um dia, né? Se um dia é consagrado ao ser humano, a Deus, mais ainda o ser humano é consagrado, o ser humano todo inteiro. Então, é nesse contexto que nós refletiremos, então, e que se insere esse texto que hoje a gente está rezando. É Jesus vendo a atitude dos convidados, Jesus vendo a atitude do anfitrião, que aí a gente já entra no próprio do texto, que ele não vai perder a oportunidade de apresentar e propor valores mais condizentes com o reino de Deus. Eu espero que tenha ajudado a entender esse contexto, não sei o que você pensa, você também pode aí trazer para a roda de conversa a sua opinião. Acho que o evangelho carregado de informações, né? De informações, de detalhes, de situações. Os contextos vão se intercalando, né? Mas teve uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, que é como se fosse podemos colocar o nome como o caminho do discipulado, né? É muito, muito interessante isso. Inclusive, nas conversas anteriores que eu tive com o Marcelo, a gente já tocou nesse assunto. Mas eu penso que é algo que perpassa por essa construção, né? Por esse conhecimento. Mas aí você também falou, trouxe uma outra chave de leitura desse evangelho, que é a questão que, digamos assim, dá uma certa importância maior à refeição. Né? Eu fiquei com essa impressão. No capítulo 14 e também o capítulo 15 de Lucas, é sobre com quem se come e com quem não se come. Né? Dá a sensação, a gente pode afirmar que sei lá, um evangelho que trata de com quem se convida à mesa e quem não se convida, né? Por que a refeição tem essa importância, ou a impressão minha, ou esses evangelhos traz uma importância, assim, digamos, dá um destaque à refeição? Como que você reflete essa situação do evangelho? Então, meu querido, realmente, né, a refeição, o banquete, o encontro, ela é muito importante, né, e o Evangelho vai trazer isso, porque é uma realidade que é importante para o ser humano. Né? E aí, esse episódio, eu trago, né, o texto que a gente está refletindo como episódio, às vezes eu trago falo assim, como um texto bíblico, mas que a gente está refletindo Jesus como convidado para comer na casa de um fariseu, e esse vai ser o terceiro encontro, relato que Lucas já faz, de encontro que Jesus foi à casa de um fariseu para fazer a refeição, tomar a refeição, estar junto na refeição.
Se a gente lembra lá em Lucas 7,36, aquela cena que a mulher, né, conhecida na cidade como pecadora, adentra o recinto. Então, ali Jesus tinha sido convidado por um fariseu, na casa de um fariseu. Em Lucas 11,37 também, tem um fariseu que convida Jesus para comer, e aí fica assim, admirado, olhando que Jesus chegou e não fez as abluções, não lavou as mãos, aquela coisa toda, e Jesus não perde tempo, né? Continua ensinando e explicando o que realmente importa. E aí nós chegamos a esse momento que Jesus vai viver a experiência de sentar-se à mesa com essas pessoas, né, com os fariseus, com quem a relação, ela parece que não é tão próxima. Eles convidam Jesus para estar com eles na refeição, mas a gente vê que sempre tem um quezinho ali de uma dúvida, de uma suspeita, né? Mas também Jesus vive a experiência de encontro e de partilha à mesa com seus amigos e amigas. Então, a experiência da mesa e da refeição é importante, é importante. E esse tema, ele é importante por quê? Porque ao redor da mesa acontece não só a partilha do alimento. Né? Se a gente pensa nos nossos encontros, em nossas refeições, é partilha de vida, é partilha de sonho, de expectativas, de esperança, principalmente quando é com aqueles mais próximos, que é com quem a gente comunga. E aí, lembrando assim, não foi à toa que Levi, logo após ser convidado, né, para seguir a Jesus, o que ele oferece? Um banquete na casa dele. É onde estão todos os seus amigos, e tem aqueles que continuam, né, recriminando a Jesus por essa atitude. E a refeição, ela agrega, ela possibilita o encontro fraterno, cria vínculo, cria memória. E aí os discípulos de Emaús, né, eles vão pelo caminho tristes, vão sentindo o coração arder quando Jesus começa a falar para eles no caminho, mas é somente no momento de partir o pão que seus olhos se abrem e sua compreensão realmente parece que clareia totalmente para essa realidade da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque é um gesto que, com certeza, Jesus repetiu muitas vezes com a comunidade. Eles viveram essa experiência de encontro, de partilha ao redor da refeição, da mesa. Não foi uma ou duas vezes com Jesus. Né? E não é à toa que Jesus se deixa para cada um de nós como refeição, como alimento. Porque realmente é ao redor dessa realidade que a gente partilha a vida. Então, essa refeição como partilha, como encontro, como abertura a todas as pessoas, é a representação da refeição ensinada e desejada por Jesus como sinal do reino, acontecendo aqui e agora. E a refeição apresentada nesse texto que nós estamos refletindo, expressa tudo isso? Não. Né? A gente vê que essa refeição ela não expressa esse sinal do reino acontecendo, porque nem todos os filhos e filhas de Deus se encontram ali. Jesus vai ser, né, sentir falta. Nessa refeição, nesse local, faltam muitas pessoas. E aí então ele vai se dirigir aos convidados, porque Jesus é um homem observador, né? Ele está ali, mas observa a reação dos convidados, com aquele desejo de procurar os melhores lugares, de procurar o melhor lugar, né? E aí, instigando-os a se comportarem de modo mais humilde, de modo mais gratuito, sem ostentação, sem privilégio. Mas ele é um convidado, mas se sentiu muito livre para falar para o anfitrião também, né? Para que ele saia desses esquemas estabelecidos, que é convidar os conhecidos, os que podem me retribuir, e sair dessa lógica e entrar na lógica divina em que todas as pessoas contam. Assim se verá a bem-aventurança da felicidade acontecendo. Serás felizes porque não tem como te retribuir. E aí eu também convido, eu deixo, Darlan, mais do que a gente pensar no que Jesus fez ali, é pensar em nós também. Pensar, né? Convido a todos e cada um a pensar seriamente o significado da refeição, da partilha de mesa, que tem para cada um de nós, e fazer memória. Com quem partilhamos a mesa diariamente? A nossa refeição. Quem são as pessoas que convidamos quando damos uma festa, um casamento, um batizado?
Por que convidamos essas pessoas e não outras? É importante que a gente faça essa reflexão também, para não pensar que isso ficou só lá no tempo de Jesus. Não sei você, mas eu já ouvi muitas pessoas, até pessoas simples, mas dizem, eu não vou convidar fulano porque ele não me convida. Então, essa lógica não ficou lá no tempo de Jesus. Essa lógica chega até nós. Muito bem. Interessante quando você traz essa partilha, né, do estar à mesa. As refeições são momentos de comunhão, de partilha, e algo que você trouxe que me deixou muito feliz, que é a ideia do Jesus se dá, se oferece como alimento, né? Eu acho isso de uma riqueza imensurável. E, inclusive, o Evangelho, ele começa dizendo que quando Jesus sentou à mesa, né, para a refeição na casa desse fariseu amigo, ele observou como que os convidados faziam questão dos primeiros lugares. E aí, sobre esse processo, ele diz: quando fores convidado a uma festa de casamento, escolhe o último lugar da mesa, para que quem te convidou te chame mais para cima. E aí eu fico assim, por muitas vezes, né? Eu ficava me questionando sobre essa passagem do Evangelho, porque fica parecendo que é um conselho. Eu não queria usar a palavra oportunista, mas tipo assim, eu vou sentar lá atrás para que a pessoa me chame para frente, né? Então, tipo, eu vou sentar lá só para que o dono da casa me chame para frente. Como que a gente pode traduzir melhor, refletir melhor sobre essa passagem do Evangelho? De fato, eu também, às vezes, eu ficava pensando sobre isso. Isso aqui está parecendo um pouco interesseiro. Não está Sim, sendo um gesto, né, movido totalmente de reta intenção, como a gente fala. Mas, isso, natural. Eu vou chegar, vou sentar aqui mesmo, e a pessoa vai chamar lá para frente. Parecia que tinha uma segunda intenção aí por trás. Como que a gente pode refletir melhor sobre isso, à então, luz do Evangelho? eu fiquei pensando muito sobre isso, e quando rezava também, né, sobre esse texto, e isso que já me inquietava também, essa estratégia, não sei, mas eu preferia, fiz de tudo para sair disso também, como você diz, né, esse conselho oportunista, ou essa estratégia, e aí eu comecei a pensar realmente que Jesus é alguém inserido em sua cultura, em seu tempo, ele conhece a tradição, né? Conhece, e aí tomando algo que era uma indicação proposta para a sociedade, e que a tradição sapiencial ressaltava, né? Lá em Provérbios 25, 5, 6, ele vai dizer, não te vanglories na frente do rei, nem ocupes o lugar dos grandes, pois é melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhados na frente de um nobre. Está vendo como é muito semelhante com o que Lucas coloca lá no texto? Então, isso vai nos ajudar a refletir sobre a nossa postura religiosa diante de Deus e diante das pessoas. Por quê? Porque depois eu ia refletindo. Porque o importante é perceber que a preocupação de Jesus é sobre o aprendizado que esse episódio ele pode nos dar, principalmente para os seus seguidores e seguidoras, que seguindo o seu exemplo vão entender e vamos entender que não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. E que a tentação da grandiosidade, isso para mim também ficou muito forte. Jesus não é inocente, ele sabe que essa tentação da grandiosidade, do perigo, ela pode, do prestígio, do desejo de prestígio, ela pode corromper a toda e qualquer pessoa, mesmo seus seguidores, né? Quantas vezes ele estava ali falando e eles discutindo, quem vai ser o maior, quem vai sentar aqui, quem vai... Você não entendia nada. Jesus falando, né, da cruz, que vai chegar, falando da paixão, e eles discutindo quem é o maior no reino. Quem vai brigando, ficando com raiva, porque um pediu para sentar à direita e outro à esquerda. Então, essa tentação de grandiosidade, do prestígio, pode corromper a toda e qualquer pessoa. Mas se a gente se mantém firme nele, aí a gente tem a chance de permanecer mais firmes e cair menos. E a atitude que conta não deve ser aquela, vou buscar o último lugar esperando ser chamado, exaltado, mas é a atitude interior e da reta intenção, como diz, né, Santo Inácio, de não buscar seus interesses e privilégios
em nenhum aspecto, e menos ainda no religioso. Porque esse é um grande perigo. A gente está fazendo alguma coisa, está servindo, como a gente costuma falar, mas isso servindo por quê? Ah, porque eu vou ganhar o reino, porque eu vou ganhar o céu, porque... Não, é gratuidade, é liberdade. Então, é sair realmente desse esquema, né? Eu acho que o mais ainda, ao Jesus dizer isso, né? Vai lá, sai daí, pode ser que te chamem, porque ele reconhece que o ser humano tem esse desejo. Mas mais do que isso, que tenhamos uma intenção reta no nosso ser e no nosso fazer. Não sei se te ajuda a refletir sobre esse impasse, sobre esse incômodo que tem realmente essa questão. Com certeza, porque a gente fica assim, se perguntando de várias formas, né? Levantando várias possibilidades de chegar não a uma conclusão, mas de ter uma resposta que convença, vamos assim dizer. Mas o evangelho é isso. O evangelho ele se renova, né? A cada dia, e eu acho muito interessante. E aí, lá na segunda parte desse evangelho, Jesus propõe ao anfitrião convidar os pobres, os aleijados, as pessoas que eram excluídas, né, das refeições dos religiosos. No tempo de Jesus, é interessante ressaltar que os mais pobres e doentes eles não podiam participar da ceia dos religiosos porque eram considerados pecadores e pecadoras, né? E hoje, de uma forma ou de outra, as igrejas continuam a excluir essas pessoas que são consideradas pecadoras. Só que hoje o lastro é muito maior, né? São pessoas que não se sujeitam, perdão, não se ajustam às regras morais da igreja, as pessoas que são divorciadas, a população LGBTQIA+, e tantas outras pessoas. Como que a gente pode refletir sobre isso, sobre esse processo na atualidade, irmã Leila? Então, para mim, esse texto, ele que, né, de Lucas hoje, é um texto realmente, como eu disse, instigante, e ele nos proporciona uma oportunidade incrível de olhar pessoal, comunitariamente, principalmente, institucionalmente, a nossa postura frente à vida, frente à defesa da vida, à acolhida de todas as pessoas como filhos e filhas de Deus em nossos recintos e espaços. Eu acho, né? É um convite a pensar seriamente sobre o segmento radical e coerente a Jesus e ao seu projeto de vida e de missão. Jesus, então, ao dizer ao anfitrião, quando deres uma festa, não convida aqueles que te podem convidar de volta, mas os que não te podem, né, convidar e retribuir, ele espera realmente que a gente saia, como diz, sair daquele estabelecido. Não quer dizer que todas as populações que hoje a gente está trazendo e que continuam sendo excluídas e marginalizadas, não é que pode ou não retribuir, porque a lógica não é essa. A lógica é a lógica da gratuidade, né, do serviço, da humildade. Então, um banquete para realmente ser pleno, segundo o coração de Deus, não pode deixar pessoas de fora, excluída, marginalizada. Por isso, escutar Jesus dizendo realmente para convidar aqueles que, para o sistema social, econômico, político, religioso, valiam pouco, é significativo. Pois no hoje, como você bem falou, Darlan, não são só esses que você já trouxe aí, mas são muitas outras categorias, pessoas que continuam sendo deixadas à margem por causa de um sistema que nada condiz com a mensagem e a postura de Jesus. E aí eu penso mais, é preciso então o quê? Haver uma revolução compreensiva no interior de cada um de nós cristãos e cristãs e em nossas instituições, para que os valores do reino de fato se encarnem na sociedade. E assim nós vamos ver a vida plena e abundante acontecendo. Pois enquanto não houver acolhida verdadeira e livre de qualquer preconceito de todas as pessoas, em todos os espaços, a vida plena e abundante não irá acontecer. E nossas instituições religiosas precisam ser espaço de vida e que transmita vida, se ela, né, realmente tem a Jesus como modelo, como fundamento. Ou então nós estamos vivendo tão incoerente como aqueles a quem Jesus se dirige na
na história, na parábola de hoje, né? Então, eu penso muito nisso, a questão da coerência e sentir. Enquanto tiver gente de fora e à margem, nós não podemos sentir que a coisa está bem e que o reino está acontecendo. Excelente reflexão, irmã. Que bom, riquíssima, que bom. E sempre que a gente vai chegando ao final da nossa roda de conversa, né, a gente conclui com uma frase, um pensamento, um poema. E nessa reflexão de hoje, né, queria fazer memória que ontem, 27 de agosto, aqui no Brasil, fazemos memória da Páscoa de 3 pastores que nos deram exemplo dessa postura que Jesus pede, que foi Dom Helder Câmara, que teve aí a sua Páscoa, né, em 1999, Dom Luciano Mendes de Almeida fez sua Páscoa em 2006, e Dom José Maria Pires, que deixou a gente por último em 2017. O interessante é que cada um do seu jeito viveu o caminho oposto a quem almeja esse primeiro lugar, como para vários outros pastores e tantos irmãos e irmãs no continente latino-americano, a inserção no meio dos pobres implicou para esses homens se emprobecerem e ter assumido sempre o último lugar, terem arriscado suas posições sociais no mundo, mas também na igreja. Todos foram pessoas que aceitaram ser mal vistas pelos poderosos que antes os procuravam. A comunidade do reinado divino deve ser espaço de irmandade, de fraternidade, de comunhão, de partilha e de serviço. E isso implica em dizer que exclui qualquer atitude de superioridade, de orgulho, de ambição e de domínio sobre os outros. Quem quiser entrar nela tem de entrar em outra lógica, a de se tornar servidor irmão, servidora irmã. Esta é, aliás, a lógica que Jesus sempre propôs aos seus discípulos e ele mesmo viveu até a cruz. É isso mesmo. E eu fico assim, né, com esse mesmo desejo, com essa mesma intenção, que sejamos homens, mulheres, cristãos, cristãs, que revolucionem esse mundo com a lógica do amor e da vida e do serviço de Jesus. Amém, amém. E assim a gente conclui a nossa conversa com o Evangelho de hoje, né? Agradecendo a cada um e a cada uma que nos acompanhou. Irmã Leila, Janaína, minha irmã, muitíssimo obrigado. Uma alegria imensa tê-la conosco. Espero que tenhamos tantas outras oportunidades. Com certeza, gratidão. Eu fico imensamente agradecida por estar partilhando a vida que emana da vida de Jesus e de suas palavras. Gratidão. Que maravilha. Muito obrigado a você que nos acompanha. Beijo no coração e um excelente domingo, excelente semana e a gente segue como sempre, caminhando. Tchau, tchau.